Fala, destemidos! Tranquilo? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Zero Destemidos no PFCense. E a aula de hoje é sobre o Wake on ou o WOL. E o que vem a ser, né, o Wake on O Wake on é uma técnica criada na década de 90 pela Intel e a IBM para poder gerenciar equipamentos remotos, né? Então você tinha um servidor, um computador remoto, e esse computador ele entrava em modo de economia de energia, e por meio de envios de pacotes mágicos você conseguia fazer essa máquina ligar ou acordar de uma possível hibernação, tá? Então, como que funciona, né, esse envio de mensagem, essa coisa? A gente programa na placa-mãe, né, ou a placa de rede, ela tem que suportar esse recurso para ela trabalhar no estado mínimo de energia, o suficiente para ela poder receber esses quadros Ethernet, interpretar isso e, se for o caso, acionar a placa-mãe ou a fonte de energia para ligar o computador, né? Então, assim, quando a gente envia essa mensagem, o equipamento que está enviando, no nosso caso vai ser o nosso PFSense, ele envia um quadro Ethernet. Quando a gente fala quadro, né, a gente se remete à camada 2, né? Então ele envia esse quadro Ethernet em broadcast, ou seja, ele envia para todos os equipamentos da rede. E dentro desse quadro broadcast, dentro desse quadro Ethernet, na verdade, existe um cabeçalho com 16 entradas referentes ao endereço de destino MAC, né? O endereço MAC do dispositivo a ser acordado, a ser iniciado, tá? Então a gente vai ver na prática como é que isso é configurado, e eu vou mostrar também um trecho da captura de pacote que eu fiz para a gente ver direitinho como é que funciona essa entrega desse pacote mágico, né, que foi determinado. Então vamos lá, vou aqui para o meu firewall, e existem algumas formas diferentes da gente configurar esse Wake on LAN, né? A gente pode vir por service, e o Wake on LAN a gente pode aqui adicionar ou só disparar essa mensagem, ou adicionar aqui um equipamento para ele ficar estático no nosso servidor e a gente sempre iniciar ele quando for necessário. Então a primeira coisa é definir qual que é a interface que a gente quer, e logo depois preencher o endereço MAC aqui, respeitando esse formato aqui, ó, e mandar a mensagem, tá? Essa mensagem ela é encapsulada dentro de um pacote UDP, ou seja, você vai enviar essa mensagem não vai ter confirmação, né? Então, se o equipamento estiver bem configurado, ele vai iniciar normalmente. Caso contrário, esse pacote vai ser entregue, e a gente, por convenção já dos pacotes UDP, a gente não sabe como que foi a entrega, né? Porque a gente não tem a confirmação disso. Então, como é que a gente faz, né? A gente vai, configura a interface LAN e adiciona o endereço MAC aqui. Um ponto importante a ser levado em consideração é que no dispositivo a ser inicializado, ele tem que estar configurado essa opção na parte de gerenciamento de energia do BIOS da placa-mãe, e também, em alguns casos, no próprio sistema operacional. Então, o Windows tem essa parte de gerenciamento de energia da placa de rede, o Linux tem também, Mac tem. Então, a gente tem que ficar atento a esses dois fatores aí, tá certo? Um outro modo interessante da gente adicionar um equipamento ou Econlan dentro do PFSense é através do menu Status e DHCP Leases, porque aqui no DHCP Leases a gente tem todos os equipamentos que já tiveram um endereço IP atribuído. Se a gente vier aqui em Show All, a gente vai ver os que já expiraram, né, os que estão offline, enfim. No nosso caso aqui, o que eu fiz? Aqui atrás eu tenho um computador, ele está ligado, ele é um Debian ali que está com a tela preta, e ele está aqui
porque eu atribuí o endereço IP dele, eu fiz um mapeamento IP MAC aqui, igual a gente já aprendeu a fazer aí. Então, como é que a gente adiciona esse equipamento no nosso servidor, né? Basta a gente vir aqui, ó, e clicar nesse mais azul aqui. Então, perceba que já mostra ali um mapeamento wall, né, de Wacom LAN, diferente do outro maisinho branco, que o mapeamento IP MAC, né, do nosso DHCP. Então, clicando aqui, ele já vai ver em qual interface essa máquina está atribuída, que no nosso caso, no meu caso aqui, né, é na VLAN 10, e já preenche automaticamente o endereço MAC dessa máquina, e ele coloca como descrição hostname, mas a gente poderia colocar qualquer outro nome aqui. Feito isso, a gente salva. Então, percebo que eu já tenho aqui a entrada, né, desse dispositivo. E logo aqui eu tenho um botão, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eu tenho um botão de ligar, né? Então, a partir desse momento, lógico, com a máquina desligada, eu consigo já fazer essa máquina ligar. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu estou com uma seção SSH aqui nessa máquina. Deixa eu puxar o terminal para cá. E perceba que eu estou realmente na máquina, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, que o endereço da interface de rede é o mesmo aqui que está no servidor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa máquina aqui. E a gente vai fazer o procedimento de ligar a máquina, né, pela placa de rede. Então, nesse momento, a máquina já está desligada, né? Perceba até que o barulho do ambiente aqui ele já diminuiu. E agora eu vou fazer a ligação aqui pela interface de rede. Então basta a gente clicar ou no botão lá de ligar ou no próprio endereço MAC aqui, que a máquina já vai ligar, ó. E o computador ele tá aqui, ó. Eu poderia estar com ele aqui debaixo da mesa, mas ele tá ali em cima da bancada também. Então, assim, isso é interessante, no meu caso, por exemplo, eu trabalho numa instituição de ensino e eu tenho diversos laboratórios de informática, né? Diversos laboratórios com inúmeros computadores. Então, vamos supor que eu chego atrasado ou chego em cima do horário de abrir um laboratório e ter todas as máquinas já ligadas para os alunos. Eu posso muito bem ter um grupo de endereço MAC lá atribuído a esse laboratório e chegar no meu servidor e disparar todas as mensagens para esse laboratório, por exemplo. Se eu clicasse aqui, ó, um Wake All Device, eu pegaria todos os endereços que estivesse aqui nessa tabelinha aqui e ia disparando um por um, até concluir o processo de ligar de todas as máquinas. Agora, uma coisa que eu quero mostrar, que é interessante, é a captura de pacote que eu fiz, né? Deixa eu mostrar aqui como que eu fiz. O PFSense ele tem um recurso de captura de pacote. Então, se a gente vier aqui em Diagnostics e vir em Packet Capture, a gente consegue selecionar a interface que a gente quer, né? O tipo de protocolo, o tipo de endereço, né? O tipo de protocolo e o endereço que a gente quer. O que eu fiz aqui? Como a gente sabe, né? Eu sei qual que é a interface, o protocolo para mim e o endereçamento não importam, pode ser os dois, mas, como eu falei, o envio de mensagem ele é por broadcast.
Então, o que eu vou fazer? Aqui eu coloquei o meu endereço IP da minha rede de broadcast, ou seja, o último IP 10.0.0.255 e ignorei o resto. E o nível de detalhamento eu coloquei o completo. E mandei capturar. Mandei capturar e aqui deixa eu simular de novo. E mandei disparar aqui o pacote mágico lá, tá vendo? Eu falo pacote mágico porque esse é o nome mesmo aqui, ó. Pacote mágico. E agora que eu enviei, eu paro aqui e eu tenho aqui a inspeção de pacote, né? Só que aqui no PFSense essa informação é muito resumida. O que é ideal fazer? Fazer o download do ponto cap aqui de capture e analisar num Wireshark, T-Shark ou TCP-Dump. Então o que eu fiz? Eu já baixei, né, no TCP, no Wireshark aqui. E o que a gente observa? A gente tem, foram enviados 2 pacotes, tá? Com o endereço de origem, né? É o IP do meu PFSense na minha VLAN 10. O destino foi o último endereço, ou seja, o broadcast dessa rede. O tipo do protocolo lá é o WAL, o Wacom LAN, e aqui o tamanhozinho do pacote. Mas o que eu achei mais interessante é o seguinte, aqui ó, a gente tem no quadro Ethernet, a gente tem a origem, que é o endereço MAC do nosso, da VLAN do nosso PFSense, tá? E o destino foi o broadcast, né? Como o endereço MAC é hexadecimal, o broadcast é todo os valores aqui em F, né? E aí lá dentro do, do quadro, ele tá apontando para o meu endereço MAC da minha placa de rede da máquina-alvo. Então, olha a quantidade de entrada que eu tenho no cabeçalho. São 16. E ao receber esse pacote, esse quadro, a máquina, ela vai ler, né? E ver que é para ela. Ou seja, o PFSense vai disparar isso na rede. Então, independente se as outras máquinas estiverem aguardando um pacote Wacom LAN, quando ela pegar esse quadro e abrir, ela vai ver que no cabeçalho não está o endereço dela como destino. Então, ela descarta esse quadro e fica guardando o quadro com a informação dela. Tá? Então, é desse jeito que funciona. E uma outra informação também é que ele vem encapsulado aqui dentro de um datagrama, né, ODP. Aí entra aquela questão de novo, é uma conexão, é uma transmissão não orientada, né? Protocolo não orientado à conexão, então essa informação é enviada, mas não tem nenhuma confirmação de resposta, tá? Então, o que eu vou fazer de novo aqui, ó? Vou acessar meu minha máquina lá e vou desligá-la novamente. Percebo que até o barulho aqui ela vai ficar mais silencioso aqui, né? Porque realmente funcionou. Pronto, tá desligado. Tá certo? Então é isso, essa é a aula de hoje. Falando sobre o Wacom LAN, né? Aí é interessante ver quais dispositivos você consegue ligar por meio desse recurso, né? Por meio dessa técnica. Essa aula é mais uma aula que você não vai conseguir fazer por meio de máquinas virtuais. Então seria interessante ter um computador mais antigo e tal, que você conseguisse instalar o PFSense e ter acesso a uma outra máquina que suporte o Wacom. Pode ser até o seu próprio computador, tá certo? Então beleza, então eu te aguardo na próxima aula e até lá. Valeu!